Antes de começar o vídeo, quero agradecer a todos que acompanham o canal e ajudam para o crescimento. Fico feliz em ver que gostam dos meus vídeos. Já somos quase 1000 inscritos. Obrigado. Se você é novo no canal, se inscreva no canal e deixe o seu like para mais vídeos. Bora para o recap. Se você ainda não assistiu a parte 1 e 2, veja no card acima ou na descrição do vídeo. O Prota pede ajuda a Efir. Ele explica que mesmo que a aparência não transmita suspeita, ele não tem roupas nem equipamentos desse mundo. A Efir, ainda desconfiada do Prota, fala que na mesma ele vai o matar. O Prota rebate falando que ela matava as pessoas, porque ela é uma besta procurada. Então não vai contar a ninguém sobre a existência dele. Sorrindo, o Prota fala que já faz muito tempo que não tem uma conversa decente com alguém. Efir, meio surpresa, lembra dos seus velhos companheiros. Emocionada, fala que vai ajudar, mas ele não deve contar a ninguém sobre ela. Alegre, o Prota agradece e fala que não vai contar. A Efir pega algumas roupas e propõe para ele trocar de roupa. Na mesma hora, o Prota tira sua roupa na frente da Efir, obrigando ela a cobrir o rosto. Ela tira a roupa para o Prota e pergunta o que ele está fazendo. O Prota responde que ele está se trocando. Ele pergunta se tem algum problema. A Efir responde ele estar nu é o problema. O Prota fala que ela também está, então é meio justo e que vai arrancar as mangas. A Efir começa com a sua explicação, como aquele mundo funciona. Ela começa falando que primeiramente não se tira roupa em qualquer lugar. O Prota fala que já sabe disso, ele quer saber como encontrar as divindades. A Efir explica que as divindades raramente encontram-se com as pessoas, principalmente os Ranianos, que para encontrá-los ele precisa ser um dos 4 heróis ou ter feito uma grande proeza para receber as suas bênçãos. Para receber essa bênção é necessário se tornar um caçador e caçar monstros da Dungeons que foram criados pelo deus demoníaco Orflaus. O Prota fala que entendeu, que o guia também mencionou que precisa se tornar um caçador para fazer um contrato com as divindades. Confuso, Efir pergunta a guia, apontando para o completo vão. Fala isso, deixando a Efir mais confusa. Ela fala que não tem nada. O Prota, nos seus pensamentos, se pergunta se ele é o único que consegue ver. O Prota explica que é tipo um sistema de orientação para os humanos de outro mundo, mas que dele está com defeitos. A Efir pede para dizer o que está escrito no guia. O Prota entra na guilda e lembra da explicação da Efir. Ela diz que, diferentes das outras profissões, caçadores seguem um estilo de vida mais descomplicado. Então lugar com monstro não é complicado, e não gera muita suspeita que eles possuam altos níveis. É por isso que deve tomar bastante cuidado, já que os vários devem ter seguido o mesmo processo. Cuidando do seu cabelo, ela pede para ele não agir como um forasteiro. Todo felizão, ele concorda. Seu cabelo não corta. Talvez seja por causa da grande quantidade de energias que estou colocando no meu corpo. O Prota, nos seus pensamentos, diz que o corpo dele está tenso demais por causa do nervosismo. A recepcionista, terminando de preencher a papelada, fala que já está pronto, chamando ele de Sr. Eric Garrum. O Prota tenta não ficar nervoso. A recepcionista da guilda pergunta se ele disse que era de Norte Cambu. O Eric, gaguejando, responde que sim. Ele, pensando, diz que ele parecia suspeito, pois gaguejou. A recepcionista dá olhada e lhe as boas-vindas, toda alegre. O Prota reflete que, tivesse seguido o conselho do guia, ele estaria bem ferrado. Por dentro agradece a Efir pela dica. A recepcionista, com tom voz amigável, pergunta se ele gostaria de transferir de guilda. O Prota responde que não. A recepcionista pergunta se não é o caso, no que ela poderia ajudar. O Prota responde que queria se tornar um caçador. Todos os caçadores pegam nas suas armas. Toda nervosa, a recepcionista pergunta que ele está dizendo que não é um caçador. A guilda fica com um clima pesado e um deles se pergunta se o grandão ainda não era um caçador. Outro fala que ele Um deles interrompeu-o e fala para ficar quietinho. O Prota se perguntava o que deu neles. Será que cometeu um erro? A recepcionista pede para o Prota colocar a mão na rocha avaliadora. O Prota só se perguntava se ia precisar lutar, que não. O fato de não ser atacado significa que eles ainda não têm certeza de quem ele, com um olhar duvidoso, fala que dependendo da habilidade, eles podem fazer uma verificação apropriada, segundo as regras da guilda. Continua dizendo que tudo o que ele precisa fazer é colocar a palma da mão na rocha avaliadora. Citando, o Prota se pergunta se a pedra avalia se é uma pessoa de outro mundo. Nos seus pensamentos diz se for o caso ele está ferrado, que ele não será capaz de encontrar as divindades. Mas se fugir agora é o mesmo que se revelar, que destruir tudo aquele lugar seria uma tarefa fácil. Ele manda um foda-se. Colocando a palma da mão na rocha, Nick, ele tem certeza que vai sair daquela situação. O Prota imaginava que todos ficariam surpresos com seus atributos na imaginação. Imaginava que não seria descoberto e que mataria logo o deus maligno.
A Efir só observa aborrecida. Parece que o Prota estava dançando. Ele explica para Efir que isso chamava-se dança. A Efir fala que não acredita o que acabou de presenciar. Gritando, o Prota fala que pode sonhar. Mostra a rocha. Apresentava a categoria e o nível do Prota. O Prota, surpreso, olha para a recepcionista. Os dois olham para os outros. E eles não aguentam segurar o riso. Todo mundo ri da situação. Falam que achavam que ele era de outro mundo. O Prota, sem entender nada, olha para a recepcionista e pergunta o que foi. Recepcionista, se segurando, pede desculpas. Voltando ao normal, a recepcionista explica que a maioria das pessoas que vêm de áreas isoladas para se revistarem são humanos de outro mundo e se o nível dele fosse maior eles teriam confundido com eles. O Prota, morrendo de tensão, um dos caçadores fala que eles começam com nível 20 e outro de lado fala que sempre dizem a mesma coisa. O gordinho acrescenta que eles desejam se tornarem caçador apesar de estarem no nível 20. Nos seus pensamentos, o Prota xinga os demônios, que nunca imaginou que ficaria feliz por nível dele ser tão baixo. A recepcionista fala que são 300 ex. O Prota, procurando na sua bolsa, congela e lembra da Efir reclamando que foi muito difícil juntar 400 ex. O Prota fala que depois pagava ela. Com aquele dinheiro ia conseguir se manter por 6 meses, se ele administrar as despesas deles. O cara congela com razão. Tinha plano de 6 meses. 6 meses. Pagando, o Eric lamenta pelo seu dinheiro. Os caçadores, zombando do Prota, fala que a mão está tremendo toda. Outro cara fala não sabe como, mas os seres de outro mundo tiram dinheiro do nada. Ele recebe a identificação e a recepcionista diz que custa 80 ex. Se subir de nível ele deve trocar, voltando até lá para realizar a troca. Ele reflete que vai começar de baixo, que a coisa real começa agora, que ia precisar o seu nome ser conhecido nos círculos dos caçadores. Então, se for o caso, atrapalhando seus pensamentos, a recepcionista pergunta se ele tem uma missão em mente. O Eric responde meio ansioso que queria explorar uma dungeon. Alguém completa a frase, falando dungeon. O cara ri dele e fala que seria melhor ficar aqui mesmo, se ele está planejando virar a refeição dos monstros, que um nível 5 deve saber as suas limitações. O cara destrói o Prota por dentro. A recepcionista chama por ele, Sr. Loud. Ela pergunta se o grupo dele planeja ir até a Floresta Sati, todo convencido. O cara fala que ouviu dizer que os números de monstros de dungeons estavam aumentando e estão atacando as casas nas proximidades. Ele acrescenta que não se sentiria bem se enviassem caçadores inúteis. Parece que esse cara não é muito admirado. Ele fala que ele mesmo irá, já que tem um nível maior. O Prota se pergunta por que ele está agindo todo pomposo. Se ele tem mesmo o nível da Efir. Conversando com a recepcionista, o cara fala que nem existe uma dungeon no local, então de onde os monstros estão saindo? Recepcionista responde que algo deve ter acontecido, enquanto o Eric dá uma olhada para os caçadores e reflete que parece que o nível daquele cara parecia ser maior de lá. Nos pensamentos, diz que não quer se envolver com ele era chato pra caralho. Todo radiante, ele encara a recepcionista e ela desvia o olhar rapidamente, desvia a atenção do cara perguntando se no grupo dele ainda tem vaga. Parece que o nosso Prota não tem sorte nesta vida. Eles encaram o Prota e ele fica assustado. Nos seus pensamentos ele pensava que ela não se atrevia. Pensou errado, Prota. Chamando ele de Sr. Eric, ela fala que completar missões sozinho era impossível, muito menos ir até a dungeon. Eric fica aterrorizado com a ideia. Ela fala enquanto ele aprende o certo e o errado no grupo do convencido seria a melhor opção. Eric, nos seus pensamentos, se pergunta se é necessário entrar no grupo desse cara. O cara, todo convencido, se pergunta o que fazer agora. Fala que já tem uma novata com ele, então não tem espaço para ele. Ela se apresenta a Tice Maga nível 25, mas a visão do Eric vê outra coisa. Ele presume que ela tem os seus motivos. Ela encara o Prota e o Prota desvia o olhar pensando que encarou demais. Todo felizão ele pensa que o convencido disse que o grupo não tinha vaga, então a vida segue. O convencido dramatiza, falando porém se for um pedido especial da senhorita Seguri, o orgulho da guilda dos caçadores John Pros, que podia tomar conta desse inseto de nível 5, que ele não tinha como recusar. Odeio esse cara. O Prota nos pensamentos se pergunta do que ele o chamou, mas que não podia lutar com ele. Se lutasse com ele agora, o convencido seria morto. Faça isso logo, Eric. O que vocês acham que o Eric deve fazer com esse convencido? Comenta aí embaixo. Um bando do Prota, ele pega a espada do Prota. O cara pergunta se ele sonha em se tornar mestre da espada, tentando carregar a espada. O convencido se pergunta como o Prota consegue movimentar a porra dessa espada, que nem se mexeu. Com um olhar sombrio, o Eric encara ele e o cara transpira e fica sem expressão. O Eric pega na espada e fala para ele soltar. Os caçadores da guilda ficam agitados. Um cara que estava observando diz que finalmente o encontrou. Mostra o Prota carregando a espada e convencido. Todo mundo fica surpreso e o observador com olhos radiante. O observador fala que com um corpo desses o Prota podia ser capaz de derrotar um nível 10.
O convencido grita pelo nome do observador, Burkeman. O prota nos pensamentos se pergunta quem. O convencido continua falando, que está treinando o novato, que ele não devia se meter. Burkeman fala para o Eric que não seria problema lutar, mas se ele destruir a guilda, terá que lutar com todos da guilda. O Eric rapidamente guarda sua espada e fala que não queria lutar com ninguém da guilda. Nos seus pensamentos diz que não quer ser chutado para fora. O convencido nervoso fala que ninguém iria aceitar um nível 5 no grupo além dele. Ele zoa o prota, falando se achou que ele conseguiria fazer algo com um nível de merda que ele tem. O Eric nos seus pensamentos diz que ele tem razão, que registrasse levou quase todo o seu dinheiro e que não conseguia fazer nada por causa do seu nível baixo. Ele se pergunta o que fazer, dando um soco de leve no peito do Eric. O Burkeman fala para ele não se preocupar, que subir com um corpo como o dele será moleza, que ele estava procurando um corpo musculoso como o dele e pergunta se ele gostaria de entrar no grupo dele. Todo radiante, o Burkeman diz que ele sabe que músculos assim não aparecem do nada, que a única razão do seu nível ser tão baixo é por causa da falta de experiência. Eric, refletindo, diz que o nível do coroa é bem alto. Por ele ser do outro mundo, não poderá ficar no grupo por muito tempo. O convencido tenta argumentar, mas eles o ignoravam e o coroa sinaliza para o seu grupo. Mas na situação em que me encontro, qualquer ajuda é bem-vinda, pensa o Eric. Ele agradece por aceitarem ele no grupo. É explicado que o desenvolvimento da cidade de Onprous é devido aos monstros e às dungeons. Negócios e trocas giram em torno desses caçadores de monstros, e a cidade cria produtos que utilizam os monstros trazidos por esses caçadores como materiais. Que existem duas áreas principais onde os caçadores em Onprous são realizados: a dungeon na planície de Ifen e a entrada da área da Floresta Sati. Há pequenas vilas nas proximidades da floresta, mas como os monstros realmente se aventuram para fora das árvores, missão de subjugação são raramente estabelecidas. Entretanto, há um grande número de monstros atacando nos limites da floresta ultimamente, é por isso que grande quantidade de caçadores aceitaram missão de subjugação. Mostra um combate do grupo do Eric, lutando com uma espécie de monstro chamado Devolk. Eles usam o seu peso para realizar ataques poderosos. Um dos monstros ataca com tudo o Burkeman. Ele recebe o impacto e atira o monstro contra a rocha. O monstro, tentando reagir, leva uma espada executando o monstro. Ele avança para outro monstro e percebe um monstro que vinha por trás. Ele reflete que foi descuidado e começa atacando o Devolk que estava atrás dele. Um dos membros do grupo finaliza o monstro com uma lança e ganha impulso, ficando por cima do monstro e finalizando em seguida. O seu nome é Ember Bonnet, nível 21, lanceira. Ela zoa o Burkeman, falando que já estava na hora de se aposentar, já que os Devolk estão esgotando ele. Ele responde que uma aposentadoria parece ótimo. Ela dá uma olhada nele e percebe um ferimento. Preocupada, fala que ele deve ser tratado imediatamente, que ele não devia os preocupar daquela maneira. O Burkeman, todo radiante, diz que aquilo não era nada, olhando nos olhos da Ember, que não se preocupasse com ele. Ember fica encantada e eles se aproximam. Quase rolava. A curandeira do grupo cura o ferimento e pergunta se ele está bem. Espiritualista nível 16. Irmã mais nova de Burkeman, seu nome é Erwin Ropal. Todo convencido, responde pode aguentar todo dia. Ember, envergonhada, chama ele de idiota e diz só não vá morrer. A Erwin diz que o irmão não consegue fazer nada sem ela. Aparece um monstro por trás. Ela percebe e alguém o derruba com magia de fogo. O seu nome é Robert Crutaus, mago nível 18, suporte traseiro do grupo. O grupo de Burkeman. O grupo número 1. O grupo balanceado e confiável de Onprous. O Eric diz que não é o melhor lugar para estar no momento. Mostra o Eric todo deprimido e grupo caçando. Ele diz que tá muito chato. Mostra a função do Eric no grupo. Burro de carga. Espadachim. Nível 5, cara musculoso do grupo. Caraca, mano. Ele explica que foi deixado por ter um nível baixo, mas eles dividem provisões em igual. Ele diz que pelo menos eles deixaram os monstros fracos para ele. Um Devolk aponta para o prota dizendo que era ele. E monstro passa esmagando a cabeça do seu companheiro. Com raiva, diz que é ridículo pensar que o humano poderia enfrentá-lo. Lord Devolk nível 25. Enquanto gritava que ia acabar com todos eles se fosse mentira. No mesmo instante ele recebe um disparo e é derrotado. Mostra o Eric atirando as rochinhas. Ele reflete que aquele monstro era de maior nível de lá e não ganhou nenhuma experiência com ele, que na próxima vai pedir para a equipe para caçarem monstros mais fortes. Erwin, animada, fala que já terminaram, que chegou a hora de juntar as coisas. O Eric concorda. A Erwin rasga o monstro e tira algo do monstro. Ela alegre diz que com isso conseguem 15 ex. O Humbert fala que é uma rocha mágica grande, podem conseguir um bom preço por ele. Enquanto discutia sobre o produto,
O Eric refletia que se tivesse presenciado esta cena antes de ser raptado, ele com certeza vomitaria, mas agora não era novidade. Após dissecar cães infernais, Eric tira os cogumelos numa velocidade insana, surpreendendo a Erwin. Ela pergunta onde ele aprendeu a fazer isso. Eric responde que faz isso há 20 anos. Todos se surpreendem, e a Erwin pergunta quantos anos ele tinha. Eric refletia que não envelheceu nada depois dos 24, e responde 24 anos. Ainda surpresos, o Burkeman diz que não sabe se é uma pergunta apropriada, mas os pais deles. Pergunta o coroa. Ele responde que foi sequestrado há 20 anos atrás, então não lembrava bem dos pais, que voltar para casa era impossível. Emocionados, o Burkeman reflete: é por isso que ele tem um corpo assim, e fala que nunca imaginou que ele teria um tal segredo. Abraçando Eric, ele diz que não precisa sofrer, ele agora tem uma família. Nos seus pensamentos, o Prota diz que eles são ótimas pessoas e fala que está agradecido por permitirem uma pessoa de nível baixo como ele no grupo. Segurando o ombro dele, Burkeman diz que níveis não importam, que ele ficou no nível 25 por 5 anos. Surpreso, Eric pergunta se ele não está no nível 25. A irmã do Burkeman explica que não havia muitos de níveis altos por lá, com exceção dos que ficam dentro da dungeon. A Amber fala que o Lord Devolxer é considerado um monstro de alto nível, que eles não precisam de caçar monstros mais fortes, já que não iam para lugares como dungeons. Ele se levanta e fala que está indo praticar a espada. Burkeman fala para ele não exagerar e irmã para não se aproximar muito da floresta, que era perigoso. Ela diz que não acredita que todos achavam que um homem tão bom fosse de outro mundo. Hubert fala que irá com ele, que fica preocupado em deixá-lo sozinho. Burkeman concorda. Ele vai e não encontra o Eric. Eric passa com uma velocidade absurda, pensando que era impossível não haver sequer um monstro por lá, que poderia dar-lhe experiência, que não podia ser verdade. Ele olha para os lados, pensando que deve haver pelo menos um. Ele lembra que perguntou para Efir se ela não tinha medo de viver sozinha e Efir respondeu que não havia monstro mais forte do que ela. O cara cai de joelho deprimido. Ele supõe que faz sentido, já que monstros similares a Efir não o dão experiência. Se pergunta qual é o nível real dele. Fala que é melhor voltar logo. Já estava ficando tarde. Ele ouve um rugido. Nos pensamentos diz que parece com um cão infernal. Ele pula, e pensa que o som não era tão largo como o do cão infernal. Chegando no topo da árvore, ele se joga para a direção do rugido, pensa que não era um monstro normal. Se conseguir caçar, talvez podia subir de nível. Chegando, o Prota grita para o monstro vir para cima pegando sua espada. Ele percebe que era a aventureira que escondia o seu nível. Eles trocam um olhar e o Prota pede desculpas. Eric lembra do mago. Sim, é um mago, e não uma maga, que fazia parte do grupo de Loud, o convencido, e se pergunta por que ele está pelado. Pensa que não tem importância. Também não tinha monstro por lá, mas que tinha certeza que ouviu o som aqui, então deveria ir embora. Sem graça, o Eric pede desculpa e que iria fingir que não viu nada. O mago pede para esperar, que ele era muito suspeito. O Prota acha muita ironia. O mago fala que aqui não é lugar para um nível 5. O Eric, tentando se explicar, pensa que ali também nem era um banheiro público, que também precisava se apressar e achar um monstro. Eric revela que ouviu, então ele pensou que houvesse um grande monstro. Eric se despede, mas o mago pega no cajado e impede ele com magia de fogo, e grita para ele não se mexer e responder com sinceridade a pergunta se viu o monstro. Tenta ameaçar o Eric, mas ele se aproxima e esmaga o cajado. Chateado, Eric diz não sabe o motivo de ele fazer isso, mas ele já disse que não. E o Eric pergunta por que ele e o Loud menosprezam as pessoas de níveis baixos. Arrependido, fala que não foi a intenção dele, que ele se exaltou um pouco. O Loud chega e vê os dois juntos. Ele pega as espadas, sacando, e grita, chamando a atenção. Loud fala que o Eric finalmente mostrou o seu verdadeiro caráter. Eric fica confuso e percebe que estava machucando o pulso do mago e ele pede para soltar o seu pulso, deixando o Loud ainda mais puto. Loud fala que não bastava humilhar a seguria e agora mexe com a dama do grupo dele. Eric fica confuso e o mago diz que ele está interpretando as coisas da forma errada, que seria uma boa hora para ele sair, e diz que Loud é um mago espadachim poderoso, que aquela pose significa que ele vai realizar um ataque. Eric pergunta se ele consegue executar uma habilidade naquela pose ridícula. O mago responde que é a desvantagem de um mago espadachim. No entanto, quando ele fica naquela pose, ele não hesita. Loud fala tinido que será a última coisa que ele dirá, que é o nome do inimigo que será eliminado, ignorando completamente o cara. Eric diz que seria melhor colocar as roupas e mago responde que esquecia. O Loud fica mais puto ainda e começa com o seu ataque, falando que agora vai mostrar a diferença dos níveis deles, atacando o Eric. Eric reflete que não quer que isso se transforme em algo problemático. O cara tenta decapitar o Prota, mas ele se curva pedindo desculpas e acerta o Loud num ponto vital.
Anoitece e mostra o Eric deprimido. Burkeman consola o Eric falando que a culpa não era dele. Eric fala que sabe, mas não é uma dor que mereça perdão. Burkeman fala que eles devem esperar resultados. A Erwin sai e o Eric pergunta como foi. Abraçando seu irmão, ela diz que a vida dele não está em risco, já que eles trouxeram ele a tempo. Mas é impossível. Burkeman tenta acalmar sua irmã dizendo que fez o que pode. Eric entra. E todos os homens ficaram em silêncio. Poderia ser culpa de Loud, mas a dor e o sofrimento que ele estava passando era algo que ninguém poderia amenizar. Naquela manhã o mago levou de volta para a cidade e após o Loud descobrir a verdade sobre o gênero do Atice, teve dificuldades em encará-lo novamente. E o monstro que fez aquele barulho não foi encontrado e foi esquecido em 3 meses que o Eric passou com o grupo. No acampamento do grupo, contam que o Loud foi para a dungeon sozinho. O Eric diz que parece sério. A Amber fala que ir na dungeon sozinho é suicídio. O Eric fala que pensava que o nível dele era alto. Amber fala que até pode ser, mas ele está acostumado a lutar com monstros naturais, que esses monstros foram caçados pela sobrevivência, então é natural que tenha influência no aumento de nível, mas não existiam monstros de níveis elevados. O Eric reflete que o nível da Ephir e do Lord Devolk são únicos e pergunta se o monstro da Dungeons são diferentes. Amber explica que os monstros da Dungeons não são originários desse mundo, que eles são criados pela Dungeons, que era comum ver monstro de nível 30 ou mais. Eric reflete que talvez consiga subir de nível com monstro acima de 30, que precisava ir até uma dungeon, mesmo que seja escondido. Burkeman fala que os monstros não são problema. A irmã acrescenta falando que vários seres de outro mundo também iam até lá caçar. Deprimido, Eric diz miseráveis malignos, e reflete que lembra-se que a triagem para entrar dungeon é bem rigorosa, que não ia rolar de ir até lá. O Eric pergunta por que o Loud foi ser tão perigoso. Burkeman responde que talvez seja pela esperança de encontrar um artefato de cura. Artefatos? Se perguntando Prota. Burkeman explica que artefatos são itens que detêm várias formas e todas possuem diferentes habilidades. De acordo com os rumores, um desses poderia curar qualquer tipo de enfermidade, que era provável que o Loud esteja em busca dele. Diz que ultimamente vários monstros saem da floresta furtivamente, que espera que não seja um mau agouro. Deitados, ele diz que vai apagar as luzes, e o Eric refletia que não tinha escolha. O cara vai até a floresta, e diz que não importava quantas vezes ele ia, a floresta continuava assustadora, ele se perguntando se não seria esse tipo de lugar que aparecia um monstro gigantesco. O cara tem fé. O cara lembra da Ephir e diz que seria uma boa ideia perguntar a ela. Enquanto tentava se lembrar do caminho, ele esbarra com um monstro. O Eric recua e fica em posição de combate. O guia informa que era um monstro de nível 31 da espécie Tatiro, que os ataques com espadas eram inúteis, mas era fraco contra a magia, que vivia geralmente em dungeons. Eric se pergunta o que um monstro da dungeon está aqui. Nos pensamentos ele fala que esses monstros não são adequados para ele. Os monstros olham o Eric com sede de sangue, e o Eric fica surpreso por eles falarem. O Eric ataca dividindo o monstro ao meio. Os monstros ficam surpresos, pois seria impossível executar eles com lâmina. Eric sorrindo fala que sabia que o guia estava mentindo. Um dos monstros congela e diz que lâmina feita magia. Outro fala que não. Aquilo era lâmina, chamando ele de burro. Revoltado, ele diz que não é estúpido. Ataca-se convencendo que lâmina não machuca e diz que eles vão devorar o Prota. Eric, com um olhar sombrio, segura o monstro e pergunta: nós? Do que ele estava falando? O outro já estava a 300 por hora, numa mega velocidade. O monstro diz que fora da dungeon perigos. Eric alcança ele e pergunta para onde ele está indo. O monstro se joga num buraco e o Prota para. O monstro escavava rapidamente e o Eric espreita diz para levar ele também. Eric pega a árvore e arranca. Ele vê o monstro prestes a entrar no portal. Ele se pergunta o que é. O guia explica que é um teleporte em uso, que o destino era a dungeon na planície Ifen, um portal conectado com a dungeon. O Eric se pergunta: portal para dungeons?